Hoje em dia, acredito que o medo de espelhos seja algo comum. Lembro que quando eu era mais jovem, assisti a um desses programas de terror na TV, aqueles que mostram pequenas histórias assustadoras entre os comerciais. Olhando agora, não era tão assustador. E, se eu assistisse novamente, provavelmente chamaria alguns amigos para rirmos juntos da atuação e do enredo exagerado. O que ficou na minha memória foi a história de um homem perseguido por um psicopata desfigurado, que ele só enxergava ao se olhar no espelho. Era aquela típica cena de horror. Ele via o perseguidor no reflexo, se virava e... nada lá. Acho que isso ficou gravado na minha cabeça, talvez porque aconteceu logo depois que minha mãe faleceu. Eu digo ouvi, porque nunca vi o corpo dela. Eu estava assistindo a outro programa na TV quando ouvi o som de algo quebrando, seguido de um estrondo na cozinha. Me lembro de inclinar a cabeça e ver apenas as pernas dela caídas no chão da cozinha, antes do batente da porta me bloquear a visão. Meu pai chegou correndo, chamando por ela, e me pediu para ficar onde eu estava. Depois, os médicos explicaram que algum tipo de doença havia atingido o coração dela. Meu pai ficou perplexo, e eu também. A ideia de morte era nova para mim. Foi um choque que me marcou demais. Apesar de tudo, eu nunca fui uma criança particularmente medrosa, pelo menos não mais do que o comum. Meu desconforto com espelhos jamais superou meus outros medos, como o de aranhas ou de lugares apertados. Mas por entender que eles causam medo em algumas pessoas. Espelhos estão associados à autoconsciência. Algumas teorias dizem que, em nosso inconsciente, talvez ainda pensemos que o que vemos ali não é exatamente o nosso reflexo, mas uma sombra estranha. E o cinema de terror explora isso o tempo todo. Aquele momento em que o personagem levanta a cabeça após lavar o rosto e vê algo assustador em seu reflexo. Lembro de uma noite voltando de uma festa. Eu morava em uma velha casa alugada com 4 amigos da faculdade. Eu era o único em casa, pois tinha saído da festa um pouco mais cedo. Subi para o quarto cansado, só pensando em me jogar na cama. Mas, antes de deitar, tive que ir no banheiro e aproveitei para escovar os dentes e, quando levantei a cabeça após cuspir, a vi. Minha mãe estava atrás de mim. Sua boca pendia aberta, mas não emitia som algum. Ela parecia minha mãe, mas era uma versão distorcida e sombria dela. Seus olhos eram vazios, 2 cavidades negras sem reflexo. Sua pele estava pálida, quase azulada, e seus cabelos, escuros e molhados, caíam em tiras sobre os ombros. A boca estava aberta de uma forma que ultrapassava os limites humanos. Ela usava uma camisola branca encharcada, colada ao corpo magro e frágil, com os braços pressionados contra a parede. A visão durou apenas alguns segundos antes que eu gritasse e caísse para trás. E o silêncio tomava conta do banheiro. Em algum momento, ouvi a porta da entrada abrir e os meus colegas entrarem, rindo ao me encontrar no chão e achando graça por acharem que eu estava bêbado. Nunca mais a vi e não quero vê-la novamente. Todos os dias eu gostaria de não tê-la visto daquela forma. Existem histórias de pessoas assombradas por um evento ou uma imagem por toda a vida. Eu também tenho pesadelos, mas não é isso que me atormenta. Quando uma pessoa querida morre, a tendência é guardar as boas memórias e esquecer o resto, formando uma lembrança afetuosa. Mas, no caso da minha mãe, eu era jovem demais para ter tantas lembranças boas. No fim, o que me resta dela é o rosto todo deformado que vi naquele espelho.